Sua presença aqui não é aleatória. Não é acaso ou coincidência. Algo dentro de você despertou. Você está preparado para quebrar as crenças financeiras que foram programadas em você, pronto para se tornar magnetizado por uma riqueza que antes parecia impossível de alcance. Vamos ser realistas por um momento. Você foi condicionado a acreditar em moer mais difícil, superando a dor, fazendo sacrifícios sem fim e lutando por cada dólar. Mas e se toda essa estrutura em torno do dinheiro nunca tivesse sido construída para a abundância? E se a riqueza nunca tivesse sido concebida para ser caçada? E se ela tivesse sido concebida para gravitar em direção a você naturalmente? Dinheiro não é moeda física, não é dígitos em uma tela, é pura energia em movimento. Quando seu estado energético transforma, sua realidade financeira se transforma com ela. O que você está a vivenciar agora não é mais um exercício de positividade. Não se trata de forçar otimismo pensamentos para criar riquezas. Esta é uma ativação energética, uma completa religação do seu projeto de abundância interna. Uma vez que esse processo começa, ele se torna imparável. Você não nasceu para viver em dificuldades financeiras. Você não foi feito para apenas sobreviver. Comente agora: eu estou pronto para receber o que já é meu. Diga isso não como um pedido, mas como um lembrete ao universo da sua prontidão, porque ele já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Hoje, neste exato momento, o código quântico do dinheiro começa a ser reescrito em você. Não porque você pediu mais, mas porque começou a sentir diferente. O resto, você vai ver, é apenas consequência. O erro invisível de quem tenta pensar como rico sem vibrar como um. Você já percebeu que há uma distância entre o que você pensa e o que você realmente sente? Que por mais que repita, eu sou abundante, algo dentro de você ainda contrai o peito, como se dissesse, eu não acredito nisso. Esse é o erro invisível, tentar pensar como rico enquanto o corpo vibra como alguém que teme perder tudo. É como tentar acender uma fogueira com lenha molhada. A intenção é boa, mas o fogo não pega. Na física quântica existe um conceito chamado colapso da função de onda. Simplificando, a realidade só se manifesta quando há observação consciente, ou seja, quando o observador se conecta emocionalmente ao que observa. O pensamento é o impulso inicial, mas é a emoção coerente que dá forma à matéria. Pensar sem sentir é como lançar uma semente no deserto. Há potencial, mas não há terreno fértil. O que muitos chamam de manifestar é, na verdade, o resultado de um estado de coerência. Coração e mente em mesma vibração. Pensamento e emoção alinhados. Quando essa coerência acontece, o corpo libera neurotransmissores que informam ao campo. Isto é real. A dopamina, por exemplo, não é apenas um hormônio do prazer. Ela é o sinal químico de que o cérebro acredita que algo é possível. Sem ela, qualquer visualização se torna apenas fantasia. Mas há algo ainda mais sutil acontecendo. O corpo humano foi programado, ao longo de gerações, para associar dinheiro à sobrevivência. E toda vez que você pensa em dinheiro, o sistema nervoso reage como se estivesse diante de um predador invisível. O coração acelera, o estômago aperta, o corpo entra em alerta. Você não está vibrando abundância, está vibrando defesa. E o universo não reconhece a linguagem da defesa. Ele responde apenas à vibração da permissão. Por isso, a maioria tenta criar prosperidade em estado de carência. Pede mais, mas sente falta. Sonha grande, mas teme perder o pouco que tem. E o campo responde exatamente a essa frequência: ausência. A mente diz, eu quero mais, mas o corpo transmite, eu não tenho. E o corpo sempre vence, porque é ele que fala a língua da energia.
Agora, imagine se você ensinasse o seu corpo a se sentir seguro antes mesmo de o dinheiro chegar. Imagine acordar e respirar como quem já vive em tranquilidade. Não é fingimento, é neuroplasticidade. O cérebro começa a registrar novas redes neurais a partir da emoção que você sente agora, não da circunstância que ainda espera. Então, respira profundamente. Deixe o ar entrar até o fundo do abdômen. Sinta o peso do corpo apoiado no chão e pergunte em silêncio: como seria sentir segurança, mesmo sem saber o que vem depois? Observe o que acontece no corpo. Talvez uma leveza, talvez um alívio. É o início da reprogramação. Quando o corpo aprende a sentir segurança, ele cria espaço para a abundância. A partir desse ponto, o pensamento e a emoção deixam de ser forças opostas. Eles se tornam um só movimento, uma corrente vibracional coerente. E é essa coerência que o campo reconhece. Você não precisa gritar ao universo, precisa apenas alinhar-se a ele. A diferença entre pensar riqueza e sentir abundância é a diferença entre desejar e permitir. O pensamento aciona a busca, o sentimento abre o fluxo, e o dinheiro não é atraído por quem o persegue, mas por quem o encarna. Nos próximos minutos, à medida que mergulharmos mais fundo neste código quântico, permita que essa verdade se assente dentro de você. Não é o quanto você pensa sobre riqueza que cria prosperidade, é o quanto você vibra segurança enquanto a imagina. Porque o universo não responde ao seu desejo, ele responde à sua frequência. A frequência do dinheiro não é sobre ter, é sobre permitir. Há uma crença silenciosa que atravessa gerações, a de que o dinheiro é algo que se conquista, que se luta por ele, que se precisa merecer. Mas no campo quântico, o dinheiro não é algo que você precisa alcançar. É uma frequência que você precisa permitir. Quando você tenta ter antes de permitir, cria resistência. A resistência é o oposto do fluxo. O dinheiro, em sua essência mais profunda, não é papel, nem número, nem status. É energia condensada em valor percebido. Ele se move através de quem está aberto a recebê-lo, não de quem tenta controlá-lo. O problema é que a maioria das pessoas foi condicionada a relacionar dinheiro com culpa, com dívida, com medo de prosperar demais e ser rejeitada. E enquanto o corpo vibra essas emoções, o fluxo se fecha, não por punição divina, mas por coerência vibracional. Quando você vibra culpa, a mensagem silenciosa enviada ao campo é: eu não mereço. Quando vibra medo, o campo entende: não é seguro prosperar. Quando vibra dívida emocional, a vibração se torna: preciso pagar algo antes de receber. Nenhum desses estados permite a abundância, porque todos estão fundamentados em tensão. E a tensão é uma barreira invisível que bloqueia o movimento natural da energia. A ciência chama isso de ativação do sistema nervoso simpático, o estado de luta ou fuga. Quando esse sistema é acionado, o corpo libera cortisol, estreita os vasos sanguíneos e redireciona a energia para a sobrevivência. Não há espaço para a expansão quando o corpo está em alerta. Você pode afirmar: eu sou próspero, mas se o seu corpo está tenso, o campo recebe outra mensagem: ainda é perigoso crescer. A teoria da autodeterminação, desenvolvida por Deci e Ryan, diz que o ser humano se realiza quando expressa sua autonomia, competência e propósito. Em outras palavras, a verdadeira riqueza surge quando você sente que pode ser quem é, e ainda assim é digno de abundância. O dinheiro flui quando ele deixa de ser um símbolo de controle e passa a ser um reflexo da liberdade interior. Permitir o dinheiro é, portanto, um ato de rendição vibracional. É deixar que o fluxo natural do universo atravesse você, sem a interferência das crenças que dizem: é demais, é cedo, é egoísmo. O campo não entende essas justificativas. Ele entende apenas o que o corpo sente. Então,
Observe como a energia se move quando você pensa em receber. Há contração, há aperto no peito, ou nas costas, ou no estômago. Esses são sinais de que o corpo ainda está aprendendo a confiar. Permitir é reeducar o corpo para relaxar diante da ideia de prosperar. Não se trata de esforço, é um retorno ao natural. A respiração é a ponte mais simples e poderosa entre o corpo e o campo. Quando você respira de forma lenta e consciente, ativa o nervo vago, uma rede que comunica ao cérebro que o corpo está seguro. E um corpo em segurança é um corpo receptivo. A cada respiração profunda, o sistema nervoso sai do estado de luta e entra em um estado de criação. Imagine agora que o ar que entra carrega a energia do recebimento. Ele não vem de fora, ele surge dentro. Cada inspiração amplia o espaço interno. Cada expiração dissolve a tensão. Aos poucos, o corpo aprende que é seguro abrir-se ao fluxo. É assim que se começa a permitir. Permitir o dinheiro não é esperar que ele venha. É viver como se o fluxo já existisse, porque ele já existe. Você não está tentando criar algo novo, apenas remover o que impede de senti-lo. É como abrir as cortinas para que a luz entre. A luz sempre esteve lá, apenas precisava de espaço. A frequência do dinheiro não está ligada à ideia de posse, mas de permissão. O universo não distingue entre um milionário e alguém que começa agora. Ele responde à vibração de quem se sente digno, livre e em paz ao receber. Nas próximas horas, essa será a base de toda transformação. Não buscar controlar o dinheiro, mas aprender a permitir que ele passe por você. Porque quando o corpo está aberto, o dinheiro deixa de ser escasso e volta a ser o que sempre foi. Uma expressão natural do fluxo da vida. Há uma força silenciosa moldando suas decisões financeiras muito antes que você pense nelas. Ela não está no seu raciocínio, nem na sua vontade. Está na sua memória emocional. Cada experiência de perda, cada conversa onde ouviu que dinheiro é difícil, cada olhar de reprovação quando pediu algo que custava demais. Tudo isso foi arquivado nas camadas mais profundas do seu inconsciente. E agora, sem perceber, é essa programação invisível que determina quanto você acredita ser capaz de receber. A neurociência chama isso de memória implícita. São registros que o corpo guarda, mesmo quando a mente já esqueceu. E quando esses registros vêm de uma linhagem inteira, falamos de memória epigenética, traços emocionais herdados que moldam o modo como você lida com o mundo material. Se seus antepassados viveram em escassez, o seu corpo pode estar tentando protegê-lo, evitando que você avance demais e repita dores antigas. É um mecanismo de amor inconsciente, mas amor que limita ainda é limitação. Esse padrão familiar cria o que chamamos de scripts vibracionais de escassez. São histórias silenciosas que se repetem geração após geração. Nossa família sempre teve dificuldade, dinheiro é sujo, gente boa sofre, gente rica explora. Mesmo que você negue racionalmente essas frases, o corpo ainda vibra de acordo com elas. É por isso que às vezes o dinheiro até chega, mas não permanece. O corpo não se sente à vontade para mantê-lo. Existe também o que a psicologia cognitiva chama de efeito halo financeiro. É a tendência de associar pessoas ricas a traços negativos, arrogância, egoísmo, vaidade. Quando isso acontece, o seu inconsciente cria uma associação. Se eu me tornar próspero, serei rejeitado. E como o cérebro é programado para buscar aceitação e pertencimento, ele sabota qualquer movimento que ameace esse vínculo. O medo de prosperar muitas vezes, o medo de não ser amado. Mas há uma saída. O primeiro passo é perceber que o cérebro não diferencia o que é vivido do que é profundamente sentido. Ele reage com a mesma intensidade a uma experiência real e a uma visualização emocionalmente coerente. Isso significa que você pode reprogramar sua mente e seu corpo para uma nova relação com o dinheiro, não pelo pensamento lógico, mas pela emoção sentida. Joe Dispenza chama esse processo de ensinar o corpo a sentir o futuro antes que ele aconteça. É uma forma de criar novas redes neurais,
baseadas em sensações de abundância, gratidão e plenitude. O corpo precisa aprender a se sentir rico antes de haver evidências externas disso. Quando essa sensação se estabiliza, o campo quântico responde, não como milagre, mas como correspondência vibracional. Imagine-se agora caminhando dentro de um cenário onde o dinheiro não é escasso. Não há luta, nem pressa, nem culpa. Há apenas fluxo. Você não está ganhando. Está trocando energia com naturalidade. Observe o corpo reagindo a essa imagem. Se houver resistência, é apenas o passado pedindo para ser liberado. Quando o cérebro cria uma nova assinatura vibracional, ele começa a operar em outro padrão químico. O cortisol dá lugar à dopamina, a tensão cede ao prazer de existir. E o dinheiro, que antes parecia distante, passa a encontrar passagem. Porque o campo não responde a quem suplica, responde a quem vibra como quem já... A reprogramação financeira não começa na conta bancária. Começa no corpo, e o corpo começa a mudar no instante em que você o ensina a sentir diferente. Não há pressa, nem culpa, nem comparação. Há apenas um novo código sendo escrito entre o coração e o cérebro. E é esse código que, pouco a pouco, reverte a lógica da escassez. Quando a emoção muda, a mente muda. Quando a mente muda, o campo muda. E é nesse ponto que o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser o reflexo de um novo estado de ser. Um estado onde você já não busca prosperar para se sentir completo, você prospera porque já se sente inteiro. Há um instante, quase imperceptível, em que o desejo deixa de ser força criadora e se transforma em resistência. É quando o querer se torna urgência, quando o sonho vira necessidade, quando a busca pela abundância se confunde com medo de não tê-la. Nesse ponto, o campo quântico não responde mais à expansão, mas à contração. É o paradoxo da abundância. Quanto mais você deseja, mais reforça a ausência. A física quântica nos ensina que o observador influencia a realidade que observa. Mas há um detalhe sutil que muitos esquecem: a qualidade da observação. Observar com expectativa ansiosa é observar a falta. Observar com entrega é observar a criação em andamento. O cérebro humano, quando mergulha na ansiedade do ainda não aconteceu, ativa as mesmas áreas que respondem à escassez. E o corpo, fiel ao padrão químico, vibra em falta. O universo lê essa frequência e devolve experiências que confirmam exatamente esse estado interno. É assim que nasce a lei da resistência vibracional. Não é castigo, é coerência. O campo quântico não julga, apenas espelha. E, quando o seu espelho interior reflete urgência, o reflexo exterior será atraso. Por isso, desejar demais é o mesmo que segurar com força uma corda que escapa pelos dedos. Quanto mais se tenta prender, mais ela escorrega. Existe também a armadilha do controle vibracional. É quando você tenta fazer o universo funcionar a partir da sua agenda pessoal. Essa necessidade de controlar o tempo, o modo e o resultado gera uma tensão que bloqueia o fluxo natural das probabilidades. O universo não precisa de empurrão, ele precisa de permissão. E permitir é o ato mais elevado de confiança espiritual. Tom Campbell, físico e pesquisador da consciência, chama isso de entrega quântica. Para ele, a verdadeira evolução da consciência ocorre quando deixamos tentar manipular a realidade e passamos a colaborar com ela. Soltar o controle não é desistir do sonho, é sair do caminho para que o campo atue. É a mente dizer, eu confio. É o corpo aprender a repousar dentro do desconhecido. Quando o desejo é leve, o campo flui. Quando o desejo é pesado, ele trava. A diferença está na emoção que o sustenta. O desejo equilibrado nasce da certeza interior de que algo já é seu em potencial. O desejo em excesso nasce da dúvida de que isso possa acontecer. E a dúvida é um pedido disfarçado de medo. Observe como o corpo reage quando você pensa em algo que quer muito. O coração acelera, o peito contrai. Essa é a energia da resistência. Agora, imagine o mesmo desejo, mas envolto em serenidade, em gratidão antecipada, em calma. Esse é o estado da entrega vibracional. É o que Jesus chamava de orar crendo que já recebeu. Não se trata de misticismo, mas de física aplicada à emoção. Na entrega, o corpo muda de frequência, as ondas cerebrais desaceleram, o sistema nervoso entra em coerência, o coração se estabiliza. Nesse estado, você se torna um canal limpo,
E um canal limpo não precisa forçar o fluxo, porque o fluxo é natural. Soltar o controle é uma prática que pede coragem. É admitir que a vida sabe mais do que o medo, que o tempo certo não é o que você determina, mas o que o campo harmoniza. Quando o corpo aprende a confiar, o dinheiro, os sinais, as oportunidades começam a surgir sem esforço aparente, porque o universo se organiza em torno da vibração mais coerente, e a confiança é a mais elevada de todas. A abundância, no fim das contas, não é o prêmio de quem busca, mas o estado de quem se permite. É o equilíbrio entre intenção e rendição. É o ponto exato onde o querer se transforma em paz. Quando você solta, o universo segura. Quando você entrega, o campo age. Quando você confia, a vida responde. E é nesse ponto de silêncio, onde não há mais ansiedade nem pressa, que o milagre cotidiano acontece. O simples, o natural, o inevitável, o dinheiro que chega, a ideia que flui, a conexão que abre caminhos. Tudo isso não nasce do esforço, mas do espaço, porque é no espaço, entre o querer e o permitir, que a verdadeira abundância se manifesta. Há algo profundamente libertador em compreender que o dinheiro não é uma entidade separada da vida, nem um privilégio reservado a poucos. O dinheiro é apenas uma expressão visível de um fluxo invisível, o fluxo da energia que se move através da consciência. E o que a maioria chama de sorte, coincidência ou destino é, na verdade, a sincronia entre a vibração interna e o campo quântico, onde tudo já existe em potencial. Quando olhamos o dinheiro apenas como um objeto externo, ele se distancia, mas quando o reconhecemos como uma frequência, ele se aproxima. Essa é a primeira verdade sobre o campo quântico do dinheiro. Ele não responde à mente racional, mas à vibração emocional. É por isso que pessoas com o mesmo conhecimento, a mesma formação, as mesmas oportunidades têm resultados tão diferentes. O campo não responde à lógica, responde à coerência vibracional. A física quântica descreve o universo como um oceano de possibilidades, um campo unificado onde cada partícula está entrelaçada com todas as outras. Nada está isolado. Cada emoção, pensamento ou intenção cria uma onda nesse oceano. E essas ondas interferem umas nas outras, formando padrões de realidade. Quando você pensa em dinheiro, não está apenas gerando um pensamento. Está emitindo uma assinatura energética que interage com esse campo. O modo como você sente o dinheiro, portanto, determina como ele se manifesta. Greg Braden chama esse fenômeno de entrelaçamento emocional. Ele explica que o campo não responde ao pedido verbal, mas à assinatura emocional por trás do pedido. Ou seja, o que cria a realidade não é o que você diz querer, mas o que você verdadeiramente sente enquanto deseja. Se o seu desejo por dinheiro vem de um lugar de medo, o campo registra medo. Se vem de gratidão, o campo registra plenitude. É assim que o universo decodifica suas mensagens, pela emoção que vibra entre as palavras. O dinheiro é apenas uma forma simbólica de energia em movimento. Ele circula entre pessoas, projetos e intenções. Onde há contribuição genuína, ele flui. Onde há contração e controle, ele estagna. Essa é uma lei vibracional, não moral. O universo não recompensa a bondade nem pune a ambição. Ele apenas espelha a frequência que o corpo sustenta. Por isso, quando você vibra em escassez, o dinheiro se afasta não por punição, mas porque essa frequência é incompatível com o fluxo da abundância. A maioria das pessoas vive tentando manifestar dinheiro sem perceber que está operando em um estado de desconexão. Pensam em prosperidade com a mente, mas sentem medo no corpo. E como o campo quântico é sensível à vibração emocional, ele capta o sentimento predominante, não o pensamento declarado. Essa incoerência cria ruído energético, e o resultado é o atraso, a confusão, o ciclo de quase conseguir. Há também o que poderíamos chamar de inconsciente econômico coletivo, um campo vibracional formado pela soma das crenças da humanidade sobre o dinheiro. Esse inconsciente coletivo é denso, cheio de ideias de culpa, comparação, hierarquia e merecimento. Quando você se conecta a ele sem consciência, acaba absorvendo essas crenças e reproduzindo-as como se fossem suas. Mas o campo pessoal pode ser reprogramado. E quando isso acontece, você deixa de ser influenciado pela vibração coletiva e começa a influenciá-la. Imagine por um instante que o dinheiro é um rio. Ele não é bom nem mau.
apenas flui. Ele leva energia de um ponto a outro, abastece, nutre, transforma. Quando você tenta segurá-lo com medo, o fluxo se interrompe. Quando você se sente indigno, o rio desvia. Mas quando você se alinha à frequência da troca, dar, receber, circular, o rio passa por você naturalmente. Você se torna um condutor, não um acumulador. A coerência entre coração e mente é a chave que abre esse fluxo. O coração é o gerador eletromagnético mais potente do corpo humano. Suas ondas são 5.000 vezes mais intensas que as do cérebro. Quando o coração vibra em gratidão, aceitação ou amor, ele envia sinais coerentes que reorganizam o campo quântico ao redor. É o que Braden chama de coerência cardíaca. Quando você pensa em dinheiro a partir dessa coerência, o campo entende que há harmonia entre intenção e emoção e responde colapsando probabilidades favoráveis. O colapso de uma probabilidade, na linguagem quântica, significa que uma entre infinitas possibilidades se torna real. E o que determina qual delas se manifesta não é o esforço físico, mas a vibração emocional. O esforço apenas movimenta a matéria. A vibração reorganiza as probabilidades. Quando o corpo inteiro vibra em confiança, gratidão e segurança, o colapso ocorre naturalmente. O que parecia improvável começa a acontecer com fluidez. Há histórias que ilustram essa verdade com clareza. Uma mulher, após anos de instabilidade financeira, decidiu mudar a forma como se relacionava com o dinheiro. Em vez de temê-lo, começou a abençoar cada valor que passava por suas mãos, por menor que fosse. Deixou de olhar para suas contas com culpa e passou a enxergá-las como instrumentos de troca e crescimento. Com o tempo, a ansiedade diminuiu. E, curiosamente, novas oportunidades começaram a surgir. Um convite inesperado, um projeto antigo retomado, uma ajuda que veio sem que ela pedisse. Nada aconteceu por mágica. Foi coerência vibracional. O campo respondeu à nova assinatura emocional que ela emitiu. Esse é o ponto essencial. O dinheiro não é atraído por quem o persegue, mas por quem vibra como se ele já fosse parte do seu fluxo natural. O campo não entende esforço, entende naturalidade. E quando o dinheiro se torna uma extensão da sua energia, não um objeto de desejo, mas um meio de expressão, ele flui com a mesma naturalidade que a respiração. O verdadeiro campo quântico do dinheiro é neutro. Ele não escolhe lados, não favorece pessoas, não obedece hierarquias. Ele apenas responde à coerência. É por isso que você pode observar alguém que parece fazer tudo errado prosperar, enquanto outros, mais esforçados, permanecem no mesmo lugar. A diferença está no estado vibracional. Um se sente digno, o outro se sente em dívida com a vida. O campo reage à vibração da certeza interior, e a certeza nasce da harmonia entre pensamento, emoção e ação. Quando essas três camadas se alinham, cria-se um estado de presença tão forte que o universo não tem escolha a não ser espelhar essa vibração em forma de experiências. Isso não é crença cega, é ciência do sentido. Mas essa ciência pede um ingrediente fundamental, a intenção clara. Intenção não é desejo, é direção energética. Desejar é querer algo. Intencionar é já estar caminhando na direção desse algo. A intenção clara funciona como uma coordenada dentro do campo. Ela orienta as possibilidades, enquanto a emoção elevada fornece o combustível que as materializa. Quando você une intenção e emoção elevada, cria o que muitos mestres chamam de assinatura quântica. Essa assinatura é única, como uma impressão digital vibracional. E o campo, que é inteligente e sensível, responde a ela com precisão. Quanto mais consistente for a sua assinatura, mais estável será o fluxo de abundância ao seu redor. Mas para manter essa coerência, é preciso dissolver o hábito de buscar o dinheiro como fim. O dinheiro é um mensageiro, não o destino. Ele vem para amplificar o que já existe em você. Se há medo, ele amplifica o medo. Se há confiança, amplifica a confiança. Ele não muda quem você é, apenas torna mais visível o que você já viu. Essa percepção muda tudo. Você deixa de perseguir o dinheiro e passa a cultivar a vibração que o atrai. Deixa de focar em ter e passa a se alinhar com ser. E quando o ser está em paz, o ter acontece sem esforço. O dinheiro é, portanto, um espelho espiritual. Ele reflete seu nível de coerência interna, sua capacidade de permitir,
sua relação com o merecimento e a entrega. Quando há desequilíbrio emocional, o reflexo se distorce. Quando há alinhamento, ele se torna nítido. E quanto mais você se alinha ao propósito da contribuição, mais o campo se organiza para sustentá-lo. No fundo, a abundância não é uma questão de finanças, mas de frequência. Não é sobre números, é sobre vibração. O verdadeiro poder não está em acumular, mas em circular. O dinheiro é energia de movimento. E o movimento é vida. Tudo o que se estagna adoece. Tudo o que flui prospera. A pergunta que transforma a sua relação com o campo quântico não é como faço para ter mais dinheiro, mas como posso me tornar um canal mais limpo para que o fluxo da vida passe por mim. Essa pergunta dissolve a ansiedade e abre espaço para a sabedoria do campo agir. Porque, quando você se torna o canal, o fluxo nunca falta. A verdade sobre o campo quântico do dinheiro é simples e grandiosa. O universo não responde ao seu esforço, responde à sua vibração. O dinheiro não é o prêmio de quem faz, é o reflexo de quem é. E quando você começa a vibrar em harmonia com a frequência da contribuição, da gratidão e da confiança, o campo inteiro se reorganiza ao seu redor. Assim, a prosperidade deixa de ser um destino futuro e se torna um estado presente, um modo de existir. Um diálogo silencioso entre o seu coração e a inteligência do universo. E nesse diálogo não há súplica, apenas reconhecimento. O campo quântico do dinheiro não precisa ser conquistado, ele precisa ser lembrado. Porque no fundo ele sempre esteve em você. Há um tipo de sofrimento silencioso que poucos percebem, mas que aprisiona milhões de pessoas dentro da espiritualidade moderna. O vício de quase manifestar é aquela sensação constante de estar quase lá, de sentir que o universo está prestes a entregar, mas nunca entrega completamente. É o ciclo de esperança e frustração que se repete, disfarçado de fé, mas sustentado por um mecanismo muito mais biológico do que espiritual, o vício em dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do desejo, da motivação, da busca. Ela é responsável pelo prazer que sentimos não quando recebemos algo, mas quando acreditamos que estamos prestes a receber. O cérebro libera dopamina no momento da expectativa, e não na concretização. É por isso que muitos se viciam no quase, porque o quase mantém o ciclo de excitação, o movimento da busca, a falsa sensação de progresso. Nas redes sociais isso é explorado o tempo todo. Vídeos que prometem segredos da manifestação instantânea, gurus que falam em sinais que o universo vai te dar em 24 horas, frases que ativam temporariamente o sistema de recompensa. Tudo isso dispara dopamina. E quanto mais o corpo se acostuma a esse ciclo de micro-recompensas, mais ele precisa da próxima dose de esperança para se manter excitado. O problema é que a dopamina, sem coerência emocional, não cria. Ela apenas vicia. A neurociência explica que o prazer da busca é, para o cérebro, mais forte do que o prazer da realização. É por isso que tanta gente ama planejar, visualizar, assistir vídeos motivacionais, fazer rituais, mas sente uma inquietação profunda quando as coisas realmente começam a acontecer. O corpo não quer a manifestação, quer o estímulo. Ele se vicia na sensação de que algo está por vir. Porque esse estado libera dopamina em picos curtos, rápidos, intoxicantes. O vício do quase é sofisticado. Ele dá a sensação de espiritualidade em movimento, quando na verdade mantém a mente aprisionada na escassez emocional. Você acredita que está cocriando, mas na verdade está apenas reproduzindo um circuito químico que alterna esperança e decepção. E cada vez que isso acontece, o cérebro reforça a crença de que ter é sempre distante, que o receber nunca chega completamente. O campo quântico, no entanto, não responde à dopamina. Ele responde à coerência entre emoção e intenção. A dopamina, quando isolada da presença, cria ansiedade. A coerência cria magnetismo. E aqui está o ponto mais delicado. A dopamina não é inimiga, mas precisa estar a serviço da consciência, não do vício. Quando você sente entusiasmo verdadeiro, aquele que vem da alma e não da promessa de recompensa, a dopamina se alinha ao coração, não ao medo da fome. O cérebro humano aprendeu, ao longo de milênios, a associar prazer à busca e não à plenitude. É uma herança da sobrevivência. Antigamente, quem buscava alimento sentia dopamina para continuar caçando. Quem parava morria. Hoje, o mesmo sistema age dentro da espiritualidade moderna.
Você não caça comida, caça experiências de quase conseguir. Mas o efeito químico é o mesmo. O corpo vibra busca, não recepção. E o campo responde exatamente a isso. Busca constante. É por isso que muitos sentem que estão sempre em movimento, mas não avançam. Porque a vibração predominante é a do ainda não, e o universo, obediente à sua coerência interna, continua refletindo o ainda não. Romper esse ciclo não é eliminar o desejo, mas mudar a qualidade dele. O desejo equilibrado é calmo, maduro, cheio de confiança. Ele não busca, ele chama. Ele não suplica, ele atrai. É o tipo de desejo que nasce da consciência de que o universo já está a caminho e que o tempo é apenas o movimento natural do alinhamento. Esse tipo de desejo libera dopamina em harmonia com serotonina e oxitocina, neurotransmissores de plenitude e segurança. A combinação cria um corpo em paz, e um corpo em paz é um corpo magnético. Há um fenômeno curioso observado em estudos sobre comportamento e recompensa. Quando o cérebro recebe estímulos constantes, ele se desensibiliza. O que antes era excitante se torna comum. E é preciso mais estímulo para sentir o mesmo prazer. É o mesmo processo do vício em qualquer substância. A espiritualidade também pode se tornar um vício químico quando usada como fuga. Quando o indivíduo busca o próximo vídeo, a próxima técnica, a próxima afirmação apenas para sentir o alívio momentâneo, ele não está expandindo a consciência. Está anestesiando o desconforto da espera. Mas o vazio que você sente entre uma quase manifestação e outra não é punição. É convite. O vazio é o espaço onde o universo respira antes de materializar. É o intervalo entre o impulso e o colapso da onda. Se você aprender a permanecer presente nesse vazio, sem tentar preenchê-lo com estímulos, algo muda radicalmente. A dopamina deixa de comandar e passa a servir. A busca se transforma em quietude criadora. Existe um termo poderoso para esse processo: jejum vibracional. Não se trata de privar-se de coisas, mas de cessar o consumo de estímulos que confundem a mente. É o tempo de silenciar o excesso de informações, técnicas e promessas e permitir que o corpo se recalibre. 3 dias de pausa consciente, sem buscar sinais, sem perseguir respostas, bastam para que o sistema nervoso se reorganize. Nesse estado, o cérebro começa a produzir dopamina de forma natural, equilibrada, sem depender do estímulo externo. E, pouco a pouco, o prazer de simplesmente estar substitui a ansiedade de querer chegar. Quando isso acontece, algo extraordinário se revela. O sentimento de abundância deixa de depender de eventos externos. Você sente prazer em existir, em respirar, em estar presente. A mente se acalma, o corpo vibra segurança, e o campo começa a se reorganizar em torno dessa frequência. O dinheiro, as oportunidades, as coincidências começam a aparecer, não como resultado da busca, mas como extensão da paz interior. A dopamina equilibrada é uma ponte entre a biologia e o espírito. Quando em harmonia com o coração, ela se torna combustível da criação. Quando dominada pelo medo, se torna armadilha da escassez. A diferença está na consciência com que você a usa. É por isso que a espiritualidade verdadeira não excita, acalma. Ela não promete picos de euforia, mas estabilidade de presença. Quando você deixa de buscar a excitação da promessa e começa a saborear a vibração do agora, o corpo começa a entender que já é abundante. E esse entendimento, traduzido em química, envia ao campo a mensagem mais poderosa que existe: eu já sou. A partir daí, a realidade se reorganiza naturalmente, porque o campo responde ao que é, não ao que falta. O vício de quase manifestar é, portanto, uma ilusão criada pela pressa e alimentada pela dopamina. Mas quando o corpo aprende a sentir prazer em simplesmente estar, a busca termina, a dopamina se equilibra, o sistema nervoso encontra coerência e o campo quântico começa a refletir estabilidade. O segredo não é parar de desejar, mas desejar com serenidade. É encontrar prazer no caminho, não apenas no resultado. É sentir a completude mesmo dentro da jornada. Porque a verdadeira abundância não está em conseguir, mas em viver em coerência. No silêncio entre um desejo e sua manifestação, há um espaço onde tudo já é possível. Esse é o ponto de poder. E nesse ponto, a dopamina se transforma em consciência.
o corpo se transforma em templo e o campo em extensão da sua própria vibração. É ali, na quietude entre o querer e o permitir, que o universo finalmente encontra passagem para agir. Há um instante na vida em que o ser humano precisa decidir se vai continuar esperando o mundo mudar para sentir abundância, ou se vai mudar internamente até que o mundo reflita essa nova vibração. Essa decisão é silenciosa, mas é nela que o código quântico do dinheiro realmente se ativa. Porque a riqueza não é um resultado, é um estado de consciência, é uma vibração que começa no corpo antes de se manifestar na matéria. A maioria das pessoas busca sentir-se rica depois de ter algo, mas a física da criação funciona ao contrário. O campo quântico responde à emoção que antecede o evento, não aquela que vem depois. A emoção é o molde, a matriz invisível onde a realidade se estrutura. E é por isso que sentir vem antes de ver. Tudo o que existe na sua vida hoje nasceu de uma vibração que você sustentou no passado, consciente ou não. Neville Goddard chamava isso de imaginação sensorial, o ato de sentir como real aquilo que ainda não se manifestou. Para ele, a imaginação é o poder criador em ação, mas não a imaginação mental fria, que descreve imagens sem emoção. É a imaginação viva, que envolve o corpo, os sentidos, o coração. Quando você fecha os olhos e se imagina vivendo a abundância como se já fosse real, sentindo o cheiro, a textura, a temperatura dessa realidade, o cérebro não distingue imaginação de experiência. Ele começa a liberar as mesmas substâncias químicas que liberaria se aquilo já estivesse acontecendo. E o campo quântico, sensível a essa assinatura emocional, começa a reorganizar as probabilidades ao redor. É assim que o corpo se transforma em antena. Cada célula se torna uma partícula vibrando a mensagem: eu já sou. E o universo, obediente à coerência, responde confirmando o que o corpo emite. Essa é a essência da cocriação consciente. Não pedir, mas assumir vibracionalmente. Mas há um obstáculo sutil que impede muitos de sustentar essa frequência: o condicionamento do merecimento. O inconsciente coletivo ensina que só é permitido sentir-se bem depois de conquistar algo. Esse padrão cria um bloqueio vibracional, porque o corpo aprende que a plenitude precisa ser justificada. E enquanto você acredita que precisa provar algo para sentir-se rico, a vibração da abundância permanece distante. Sentir a frequência da riqueza é um ato de desobediência energética. É desafiar o sistema que diz que a alegria é uma recompensa e afirmar, silenciosamente, que ela é um estado natural. É olhar ao redor, mesmo diante do que falta, e encontrar beleza no que existe. É perceber que a riqueza não é um volume de dinheiro, mas a expansão do ser que sabe reconhecer valor em tudo. A verdadeira prosperidade começa quando você deixa de comparar e passa a contemplar. Comparar é medir o que falta. Contemplar é reconhecer o que já há. Um coração que contempla vibra gratidão, e a gratidão, quando é sentida de forma coerente, cria uma frequência que reordena a realidade. Não porque agradece esperando mais, mas porque vibra a plenitude de já ter. Há uma inteligência profunda na gratidão coerente. Ela é o idioma mais antigo do universo. Cada vez que você sente gratidão sincera, seu coração entra em coerência com o cérebro. Estudos mostram que, nesse estado, o campo eletromagnético do corpo se expande significativamente. E quanto mais coerente for essa vibração, mais harmônico se torna o campo ao redor. É como se o universo, ao sentir sua gratidão, reconhecesse um sinal familiar e começasse a alinhar circunstâncias que sustentem essa vibração. Por isso, sentir-se rico antes de ter não é autoengano, é treino vibracional. É ensinar o corpo a viver no campo da abundância até que isso se torne um novo normal. Quando o corpo aprende, o campo responde, porque o campo não cria com base na mente lógica. Ele cria com base no que é sentido como verdade. Há algo profundamente transformador em observar o corpo como o primeiro ambiente de abundância. A forma como você anda, respira, se veste, fala e se move no mundo comunica ao campo o nível de energia que sustenta. Se o corpo se move com leveza, o campo responde com fluidez. Se o corpo vibra tensão, o campo responde com resistência. Não é teatro, é biologia aplicada à vibração.
O corpo é o veículo por onde o campo se manifesta. Quando você começa a reeducar o corpo para a vibração da abundância, ele passa por um processo de adaptação. No início, pode parecer desconfortável, porque o corpo está acostumado ao padrão químico da escassez, ao cortisol, à tensão, à dúvida. Mas, à medida que você sustenta a emoção da plenitude, o corpo começa a substituir essas substâncias por dopamina, serotonina e ocitocina. Esse novo ambiente químico comunica ao campo: estamos prontos para receber. Há uma prática poderosa, silenciosa, simples, quase invisível, que consiste em observar a própria postura quando se fala sobre dinheiro, trabalho, futuro. Quantas vezes o corpo se curva, o olhar se fecha, a voz diminui? Essas pequenas expressões são vibrações condensadas. Quando o corpo se endireita, o peito se abre, o olhar se amplia, o campo recebe outra mensagem: confiança. E a confiança é a frequência base da abundância. O corpo milionário não é um corpo de aparência, mas de consciência. É um corpo que se move com presença, que respira com profundidade, que se expressa com leveza. É o corpo que sabe que o valor não está nas posses, mas na vibração. Quando o corpo incorpora esse estado, o campo se realinha. O dinheiro, então, deixa de ser uma meta e se torna consequente. Sentir a frequência da riqueza é também um ato de humildade espiritual. É reconhecer que você é parte de um campo inteligente, onde nada é por acaso. É aceitar que o fluxo da vida não erra o endereço, que tudo chega no momento exato da coerência. E principalmente é entender que não se trata de atrair algo externo, mas de se tornar compatível com aquilo que já existe em potencial. Quando o corpo vibra em harmonia, o tempo deixa de ser obstáculo. O que parecia distante começa a se aproximar de forma natural. Você percebe sincronicidades sutis, encontros inesperados, coincidências que não são coincidência. O campo reorganiza caminhos, aproxima pessoas, abre portas. E tudo isso acontece sem esforço, porque o esforço é substituído pela coerência. O desafio não está em aprender técnicas novas, mas em desaprender o hábito de buscar fora o que precisa ser sentido dentro. Enquanto você busca, reforça a ausência. Quando sente, afirma a presença. E o campo sempre obediente responde à presença. A cada instante, o universo te oferece a chance de vibrar diferente. E a cada escolha de sentir gratidão, confiança e plenitude, você escreve uma nova assinatura vibracional. Essa assinatura é como um endereço energético. E o campo só entrega na vibração correspondente. Por isso, sentir é criar. A verdadeira riqueza é silenciosa. Ela não precisa de prova nem de validação. É o estado de quem vive com o coração aberto e o corpo em paz. É o estado de quem compreende que o fluxo da vida é a fonte infinita, que o dinheiro é apenas um dos muitos canais por onde ela se manifesta. Nesse estado, o tempo deixa de ser medido por conquistas e passa a ser vivido em presença. A respiração se torna oração, o silêncio se torna comunhão, o simples se torna abundante. Tudo o que existe ao redor reflete o que você vibra. O sentimento de abundância não depende do saldo bancário. Ele nasce no instante em que o corpo compreende que já é parte do todo, que não há separação entre quem deseja e o que é desejado, que o fluxo não vem de fora, ele é a própria respiração da consciência. E talvez essa seja a revelação mais profunda de todas. Você nunca atraiu nada, sempre foi o campo em ação, respondendo à vibração que você sustentou. Quando o corpo vibra com coerência, o universo apenas confia. Sentir é o novo agir. E nesse novo paradigma, o esforço dá lugar à frequência. O controle dá lugar à confiança. A espera dá lugar à presença. O dinheiro deixa de ser busca e se torna reflexo. Porque, no fim, a frequência da riqueza não é algo que se aprende. É algo que se recorda. Você não precisa ter nada para senti-la. Precisa apenas se lembrar de quem é, de que antes de qualquer conquista já é completo, de que, antes de qualquer posse, já é abundante. E quando essa lembrança se instala no corpo, o universo inteiro se curva em coerência, respondendo com a simplicidade da verdade. Tudo o que você procura já está vibrando em você. Chega um momento, no final de toda a jornada, em que as palavras se tornam pequenas diante da vastidão do que foi sentido. Este é o ponto em que a mente silencia e o coração compreende. Depois de tanto buscar, de tanto tentar entender o que o dinheiro realmente é, algo dentro de você começa a mudar de forma. Já não se trata de conquistar, de atrair, de controlar,
Trata-se de lembrar do que você sempre foi. Um campo de energia consciente. Um fragmento da totalidade que cria, e é criado pelo mesmo fluxo. Durante toda a vida, você acreditou que o dinheiro era algo separado, distante, algo que precisava ser perseguido, mas quanto mais o buscava, mais distante ele parecia. Isso porque a busca é a linguagem da ausência. E o universo não responde à ausência. Ele responde à vibração do ser que já reconhece o próprio valor. Quando você finalmente compreende que o dinheiro é apenas um reflexo da consciência, o jogo muda. Você deixa de correr atrás e passa a caminhar em sintonia. O código quântico do dinheiro não é uma fórmula, nem um segredo guardado em livros antigos. É um estado, um ponto de coerência onde o pensamento e o sentimento deixam de se contradizer. É o instante em que o corpo e a mente dizem juntos: eu confio. A partir daí, a realidade externa se reorganiza, porque o campo quântico é um espelho sensível. Ele apenas devolve aquilo que você vibra como verdade. O erro da maioria é tentar mudar o reflexo sem mudar o espelho. Querem alterar a matéria sem alterar a vibração. Tentam resolver o efeito sem compreender a causa. Mas a causa não está nas circunstâncias, está na assinatura energética que o corpo sustenta. E essa assinatura é escrita a cada emoção, a cada pensamento, a cada respiração. O dinheiro, no fundo, é apenas um símbolo, o símbolo mais visível da confiança. Ele flui na direção da coerência, da clareza, da permissão. Quando há medo, ele hesita. Quando há dúvida, ele se retrai. Mas, quando há confiança silenciosa, ele se aproxima, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. A riqueza não é uma conquista, é um retorno. É o reencontro com o fluxo natural da vida. Pense por um instante em todas as vezes que você tentou manifestar algo com força, com ansiedade, com expectativa. Pense em como o corpo reagia. O coração acelerado, a respiração curta, a mente tentando controlar o que não podia. Agora, imagine o oposto, o estado em que você sente que tudo já está em movimento, que o tempo não é obstáculo, que o universo é um campo vivo e consciente, orquestrando cada detalhe. Nesse instante, o corpo relaxa, o coração desacelera. E algo mágico acontece. O fluxo começa a se alinhar sem esforço. Esse é o poder da confiança vibracional. Não é fé cega. É sintonia consciente, é o entendimento de que o universo é uma inteligência viva, respondendo não às suas palavras, mas à sua coerência. O que você vibra como verdade se torna inevitável. E o que você vibra como dúvida se torna inconstante. O campo quântico não erra, ele apenas traduz. O dinheiro não é a causa da prosperidade, ele é o mensageiro. Ele traz notícias sobre o seu estado interno. Quando há desequilíbrio, ele se torna escasso. Quando há harmonia, ele circula com leveza. É assim porque o universo não diferencia o espiritual do material. Tudo é energia em diferentes frequências. A abundância financeira é apenas uma das muitas expressões da abundância da consciência. A verdadeira transformação acontece quando você deixa de ver o dinheiro como algo ser conquistado e passa a vê-lo como uma extensão do seu próprio campo energético. Você começa a perceber que cada escolha, cada emoção, cada pensamento é uma troca de energia e que o dinheiro apenas segue o fluxo dessa troca. Ele vai onde há expansão, ele se afasta onde há contração. O segredo não está em querer mais, mas em sentir mais. Sentir com profundidade, sentir o valor da respiração, o calor do sol, o toque da vida em cada detalhe. Essa é a vibração da riqueza. Quando você se conecta a ela, o universo entende que já há plenitude. E a plenitude atrai mais plenitude. O vazio que tantas vezes te assustou era na verdade preparação. Era o espaço sendo criado para o novo se manifestar. Porque, assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho.